Olá, amigos, irmãos, quero aqui cumprimentar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja todos bem-vindos. É uma satisfação, gratidão tê-lo você aqui conosco. Sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta para dar continuidade aqui, o estudo, compartilhar esse estudo com você, meu amigo, meu irmão. Nós estamos estudando o livro de o Apóstolo, Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo, comentando, aprendendo um pouco da Bíblia Sagrada. Você é o nosso convidado para estar conosco até o final do vídeo, para que juntos possamos aprender um pouco da palavra de Deus. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar uma bênção de salvação. Importante que você estude a Bíblia Sagrada, para que você possa receber conhecimento da parte de Deus, receber o poder, a bênção de Deus, a qual Deus tem para nos dar. Já fica aqui a nossa gratidão. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, já peço a você, se inscreva no canal, dê um joinha, um like para nos ajudar, é importante para ajudar o canal. E antes de nós iniciarmos esse estudo, hoje nós iremos estudar o capítulo 4. Vamos falar um pouco do capítulo 4 do Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar orando neste momento, falar com Deus. Vamos falar com o nosso Deus eterno para dar início ao estudo. Oremos, falamos com Deus. Santo Deus eterno Pai, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor para estudar, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, revela mesmo os nossos corações, perdoa as nossas falhas e nossos erros, abençoa cada vida, cada irmão inscrito aqui neste canal. É o que nós pedimos e agradecemos, intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amigo, irmão. O capítulo 4 de Atos, vai nos falar da prisão de Pedro e João. Pedro e João são presos. No capítulo 3, nós estudamos e vemos que eles foram usados como instrumento de Deus para curar um coxo que estava ali à porta do templo. Aquele coxo foi curado, houve aquele alvoroço, e os sacerdotes, os capitões do templo, os saduceus, ficaram sabendo. E começaram ali a perseguição aos apóstolos, à igreja do Senhor. Em Atos capítulo 1, nós vemos aqui a cura do mendigo. No capítulo 3 nós vemos a cura do mendigo, que eles tiveram ali, foi apresentado aquele coxo chegou até eles, pedindo uma benção para a sua vida, uma esmola, Só que aqueles dois servos eram humildes. Pedro e João eram humildes, eles não tinham bens materiais, mas o que eles tinham era algo espiritual para a vida daquele coxo, E ali, em nome de Jesus, eles oraram e aquele coxo foi curado. Isso aí causou um alvoroço. E agora nós vamos ver aqui no capítulo 4 que eles foram presos. A cura do mendigo em frente ao templo repercutiu negativamente entre os religiosos. Os religiosos daquela época, os judeus daquela época, que seguia a lei, mas não tinha aceitado o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Os religiosos daquela época viviam da lei ali, mas não abriram seus corações para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao ver que após isso Pedro e João estavam ensinando no templo, eles o levaram para a prisão. Levaram para a prisão porque eles estavam evangelizando, eles estavam falando do amor de Deus, eles estavam curando e foram levados à prisão. E após aquela mensagem de Pedro, mais de 5 almas foram se converteram, se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo.
né? E toda forma, cerca de 5.000 pessoas também, né? Oraram, creram, né? Oraram não, perdão, melhor dizendo. Mais de 5 pessoas creram naquela mensagem de Cristo, que Cristo era o Filho de Deus. Ou seja, perseguir uma igreja obstinada em pregar o Evangelho é desperdício de tempo, né? Eles tentaram parar a igreja, o inimigo tentou parar a igreja. O inimigo tentou matar Jesus Cristo quando ele nasceu ali, através de Herodes, tentou matar, aniquilar, parar o ministério de Jesus Cristo, o projeto do Pai. Mas quanto mais eles tentaram parar a igreja, mais a igreja crescia, o evangelho crescia, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Em Atos capítulo 4, verso 7 até o 12, né, ao ser questionado sobre o fato, Pedro e João, mais uma vez, disseram que a fonte do poder para tal milagre, né, eles perguntaram ali, né, quando eles levaram eles à prisão, eles questionaram. Né, questionaram. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, né, e João e Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram, verso 7, amados, perguntaram, em nome de quem que fizeste isto? Eles questionaram para Pedro e João, em nome de quem que vocês curam? E Pedro, né, cheio do Espírito Santo, Pedro e João, homens de oração, homens de entrega ao Senhor Jesus Cristo, né, que receberam o poder do Senhor Jesus Cristo, e ali eles, cheios do Espírito Santo, Pedro respondeu, né, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, em tudo como foi, seja conhecido de vós. E ali Pedro traz uma mensagem, Pedro prega para aqueles religiosos, para aqueles sacerdotes, ele diz, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo que nós curamos, né? E ali eles ficaram, né? Daí eles anunciaram mais uma vez que a morte da morte e da ressurreição de Jesus, e era parte do projeto de Deus para a humanidade, né? Pedro ali, diante daqueles sacerdotes, capitães ali, religiosos, Pedro falou do Senhor Jesus Cristo, falou do projeto do Pai, da ressurreição, né? E do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mensagem se torna mais ainda intensa quando Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, né? Aqui Pedro traz essa mensagem que serve para nós, né? Para nós hoje, a salvação é do Senhor Jesus Cristo, é pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos, né? Devemos aceitar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Devemos dar lugar, devemos buscar, devemos ter comunhão, ser servos de oração, para que nós possamos receber o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo, né? Deram ordem para que eles, né? E ali as autoridades religiosas daquela época, né? Está escrito lá no capítulo 4, verso 13 até o 22, vai falar que as autoridades religiosas, ao ouvir as declarações de Pedro e João, e não podendo refutar nem o milagre, nem as suas palavras, deram ordens, né? Deram uma ordem ali para que eles não pregassem mais essa mensagem, nem deram ordem para que eles não ensinassem essa doutrina do nome do Senhor Jesus Cristo, né? A resposta de Pedro foi fantástica, né? Ele diz o seguinte, Pedro, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar, né? Pedro dizendo, não podemos deixar de falar do poder do Senhor Jesus Cristo, né? Do Evangelho, não podemos deixar de realizar a obra do Pai, o ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Pedro ali foi ousado porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, diferente daquele Pedro, né, a qual negou o Senhor Jesus Cristo. A vida de Pedro mudou, a vida de Pedro transformou. É o que nós também devemos fazer. Às vezes nós falhamos, erramos, mas nossas vidas devem ser transformadas
deve ter uma mudança, devemos buscar para que nós possamos seguir esse exemplo de Pedro e João, ser cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade no nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos temer a homem algum. Nunca devemos deixar de falar do poder do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, verso 23, quando voltaram para a congregação, os apóstolos compartilharam com os irmãos os eventos do que havia ocorrido e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Ao ver que a perseguição se iniciava, eles fizeram uma oração poderosa. Olha, interessante, né? Vendo que a perseguição à igreja, aos apóstolos, se iniciava naquele momento, após o Pentecoste ali, eles foram orar. É o que nós devemos fazer, que a oração ela tem poder. Pedir a Deus que os capacitasse, fortalecesse e continuasse operando poderosamente entre eles, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. E Atos capítulo 4, verso 32 até o 37, a vida da igreja primitiva era profundamente marcada pela comunhão, a busca, a comunhão, a oração. Essa foi a marca da igreja primitiva. Não temeram a perseguição, as ameaças daquela época das autoridades. Ver comunhão entre os irmãos. Eles se organizaram de forma que todos cresceram juntamente, sem nenhuma necessidade. Eles, o corpo ali dos irmãos, o corpo que é a igreja, a união dos irmãos ali, pela busca do poder de Deus, isso aí fez a diferença na época da igreja primitiva e faz a diferença. A busca, a comunhão no corpo, faz a diferença, e mantém a igreja de pé até hoje. A atuação do poder de Deus era notória entre eles. Além dos milagres, havia um ambiente de amor e devoção que fazia daquela igreja uma porção do céu na terra. A busca constante, a comunhão faz com que o poder de Deus desce sobre a igreja, e a igreja ela é abençoada, ela é guardada, ela é protegida pelo Espírito Santo. Então, esse capítulo, esse pequeno resumo a qual nós trouxemos aqui, comentamos, aprendemos que a oração tem poder, a comunhão deve permanecer entre os irmãos, entre a igreja deve buscar, o servo deve buscar em oração, não temer a homem, mas buscar em oração a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá poder à igreja, ele reveste a igreja, ele livra a igreja de todo mal. E ali os irmãos foram orar, foram buscar, e assim eles foram abençoados e foram revestidos, cheios do poder do Espírito Santo para pregar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado aos irmãos que ficaram até o final. Você inscrito aqui no canal. Fica a nossa gratidão. Peço a você, irmão, que continua nos assistindo aí, comente para nos ajudar. Dê um like para nos ajudar. Dê um joinha no vídeo, que é importante. Abraço. Deus abençoe a todos. Fica todos na paz. E até um próximo momento aqui do estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos.